Me chamo Suzana Gonçalves e sejam muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E no vídeo de hoje vou falar aí sobre um filme que estreou recente na Netflix, que tem o Will Smith protagonizando o filme, e é o filme Bright. Então, a história do filme traz aí um mundo com espécies diferentes que convivem num cenário urbano que a gente já conhece. E a história do filme é mais futurista. E as espécies diferentes são as espécies de histórias fantásticas que a gente já conhece, né? Os elfos, os orcs, entre outras espécies. Na história do filme, o Will Smith, ele vive um policial, que é chamado Ward, que estava ali se recuperando depois que ele tomou um tiro numa operação. E quem deu um tiro nele foi um orc. E o seu parceiro, que é um orc, que é o Jacob, que é o primeiro policial da espécie dele, não é muito bem visto ali pelos policiais por ser de uma espécie diferente e também depois do que aconteceu na operação. Começa ali a história, os dois policiais, eles vão ali atender um chamado, acaba que uma elfa entra no caminho deles e ela tem ali um objeto, né, que no caso é uma varinha, que seguindo ali a história tem o poder de reviver um ser maligno, que é chamado Senhor das Trevas. Não aparece muito, nem flashback, nem muita coisa contando sobre a história dele, só umas explicações muito meia boca, que há muitos anos atrás ocorreu uma guerra e que todas as espécies se juntaram para poder deter esse ser maligno. E ele acabou sendo vencido. No filme, os orcs, né, eles são odiados e muito marginalizados, e tem uma explicação meio meia boca que dá a entender, né, só joga assim no ar de que na época da guerra, os orcs escolheram estar do lado do mal, no caso do lado do Senhor das Trevas, mas só dá a interpretação assim. E aí os orcs na história são muito marginalizados e odiados, tanto pelos humanos quanto pelos elfos. E por causa desse objeto, que é a varinha, um monte de gente começa a seguir os dois parceiros e a elfa. Na história já tem estabelecidas classes sociais, então os elfos, eles são elite, os humanos podem ficar ali no meio termo, vamos ser considerados a classe média, e os orcs são os marginalizados, né, são a ralé. Em relação a ele sobre ser um Bright, tem uma explicação muito rápida. É uma pessoa, independente da sua raça, que tem ali o dom de poder dominar a varinha, então ela consegue controlar o poder, que nada mais é do que a gente já conhece, que o poder da varinha é conceder os desejos. Então, em relação ao filme, ele destaca muito as críticas sociais, meio aí camuflado na história de fantasia. Isso é bastante interessante. No caso, fala sobre a desigualdade social, abuso de autoridade em relação ali aos policiais. Bate também muito em cima da corrupção e também destaca os conflitos raciais. Um exemplo ali é em relação ao protagonista, que é o Will Smith, que ele é negro e que tem ali um preconceito com uma pessoa de outra espécie, que no caso é o orc. Isso também foi uma jogada bastante interessante. A história tem bastante clichês, no caso, em relação aos dramas policiais. Tem ali a população que não confia na lei, os lugares com gangues e conflitos raciais. E a parte da fantasia também tem o seu clichê, que no caso, em relação a um escolhido, que vai ser o herói, um vilão que tem a mesma motivação, que é o quê? Dominar e escravizar as raças inferiores. Sobre o que eu achei do filme. Ele foi feito exclusivo para Netflix, só que a história parece ser interessante pela proposta de ter vários personagens de fantasias diferentes. Sim. A crítica social é bastante forte e chama atenção. Sim. Só que na minha humilde opinião, do nada com porra nenhuma, a história não prendeu muito. E o roteiro meio que ficou atropelado em relação aos personagens, tanto os personagens do bem quanto os personagens do mal. Parecia que era um encontro meio que marcado. Todo mundo tava ali no mesmo lugar, na mesma hora, tipo, vocês estão aqui. Só estavam ali pra encaixar o momento da porradaria e dos tiroteios. Os diálogos não são os melhores em relação ali aos poderes. Pô, se aquele objeto tem um poder tão foda, tipo, uma hora serve pra algumas coisas, outra hora não serve pra outras, ficou umas falhas assim muito gritantes. Sei lá, sem nexo a parte da magia. A própria profecia, que é dita ali no filme, ela é explicada meio que nas coxas, muito rapidamente. Esses foram os pontos negativos. Agora, os pontos positivos é que, além da crítica ser bastante forte, bastante interessante, o visual do filme é muito bom, a maquiagem em
em relação ali aos elfos, os orcs e os demais personagens são muito boas. E mesmo que as cenas de ação fossem muito, como eu falei, previsíveis, elas são muito boas. E na minha opinião, mesmo tendo Will Smith ali no filme, com vários filmes que tem histórias marcantes na carreira dele, pra mim, em Bright, ele não conseguiu salvar o filme. Mesmo que tenha algumas ceninhas ali engraçadinhas, mas eu particularmente fiquei pensando assim, é só isso? Então é isso, né? Tá, né? Então foi só mais um filme, né, de sessão da tarde, com um roteiro muito ruim, que se criou muita expectativa e é isso aí. Então é isso aí, se você já assistiu o filme, deixa aí nos comentários o que você achou, qual foi a sua expectativa. Ah, se também quiser deixar nos comentários ideias para próximos vídeos, fica aí à vontade. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Tá vendo esse botão aí enorme escrito inscreva-se? Se inscreve aí, ativa o sininho para poder receber a atualização de vídeos novos. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e fui!